Oi, sétimo ano. Hoje nós vamos falar sobre a página 35. A gente vai completar a página 35, a letra B e C, os exercícios 14, 15 e 16, e vamos retomar o assunto pronome, tá bem? Então vamos lá. Letra B. O que afirma o especialista e sobre quem? Lembrando que a letra B e C é a continuação da aula que nós fizemos online hoje, tá? Então, o que afirma o especialista e sobre quem? Ele afirma que William Shakespeare é aquele texto, aquela crônica que a gente está estudando crônica, é aquela crônica que o autor fala Alice no Reino do iPad. O autor é o Zuenir Carlos Ventura e ele faz essa comparação, né, entre os tempos antigos e o tempo de agora, a modernidade. Então tá, o que afirma o especialista sobre quem? Ele afirma que Shakespeare alterou a própria natureza humana, tá? Então, essa é a afirmação segundo o texto. Letra C. Com esse argumento, o que o cronista procura comprovar? Copie do texto. Ele, na verdade, ele quer dizer que os gênios da atualidade, eles não fizeram o mesmo que os gênios do passado, né? Que é conseguir alterar a natureza humana. Eles fizeram muitas descobertas, é claro, mas ainda não alteraram a natureza humana, tá? Então, você tem que colocar isso, que os gênios do passado não conseguiram alterar a natureza humana. Faça as atividades a seguir para pensar melhor a linguagem da crônica argumentativa. Então, a crônica ela tem uma linguagem, às vezes, bastante descontraída, ela lembra uma conversa com o leitor, né? Muitas vezes o autor também ele coloca a sua subjetividade, hoje a gente conversou sobre isso, né? E é mais informal, tá? São os requisitos de uma crônica e também é voltado para o nosso dia a dia, como nós já vimos. 14. No primeiro parágrafo, a expressão tempo de decantação define o que consagra um gênio. Consulte o glossário ao final do texto e explique o sentido da expressão do texto. Decantar é separar alguma coisa ruim de alguma coisa boa. É quando a gente faz esse processo, por exemplo, e tudo aquilo que é ruim, que é sujo, fica embaixo, ou ele sobe e embaixo fica o bom. É que nem quando a gente lava o feijão. Sobe as impurezas e o feijão bom fica lá embaixo, na aguinha, né? Então, isso é uma linguagem, isso significa decantação, tá? Então, aqui, qual é o sentido da palavra decantação no texto? Aqui, ele diz que é capaz de decantar quem era gênio naquele período antigo e no período de agora. Então, você tem que colocar que o tempo, ele é um elemento que é capaz de fazer essa separação, quem é gênio e quem não é, tá? É isso. 15. Releia. Com todo esse deslumbramento acrítico pelas novas mídias, com esse fascínio atual do índio por espelho, o prefixo a serve para negar o sentido original de uma palavra. Assim, o que significa deslumbramento acrítico no trecho? Significa que, na verdade, esse fascínio, ele não passa por uma crítica, não é uma crítica, né? Não é uma reflexão crítica sobre o que está acontecendo. Então, você tem que dizer que esse acrítico significa que ele não é uma crítica. 16. Considerando não apenas a crônica, mas também as questões anteriores, complete a frase. O objetivo dessa crônica é refletir criticamente sobre a vida e os comportamentos humanos. Beleza? É a última. Práticas de reflexão sobre a língua. Pronome 2. O texto do Carlos Heitor Coni também é uma crônica muito subjetiva. Ele vai contar uma história muito triste a respeito de um animal de estimação, desde o momento que ele acolhe esse animal de estimação muito pequenininho, cabia na palma da mão dele, né? E que esse animal também acolheu ele e aceitou amá-lo, até o momento que ela morre. E ele vai dizer que eles passaram juntos 13 anos, e foram 13 anos de bastante amizade e chamego e amor entre o dono e o seu pet. E depois ele vai falando das suas impressões, né? No parágrafo 3º, ele fala como que foi possível amá-la, né? E que depois também ela, no parágrafo 4º, ela teve 9 filhotes, né? O que dá a ideia de que pode ser uma gata ou pode ser uma cachorrinha, né? Eu acredito que seja uma cachorrinha. O autor não fala, mas dá a impressão que é uma cachorrinha também. E que, infelizmente, ele marcou uma data aqui para mostrar que ela tinha falecido e o quanto ele estava triste por isso. Eu recomendo que vocês façam a leitura do texto na íntegra, tá bem? Até porque
para vocês poderem compreender melhor, porque aqui eu só fiz uma pincelada por cima, então é bom vocês darem uma olhada para entender. É um texto triste, eu não vou ler porque daí eu já me emociono, já choro, já fica feio pra caramba, então é melhor não fazer a leitura. 17. Assinale a afirmação incorreta. A crônica é escrita em primeira pessoa e tem como tema a relação do cronista com seu animal de estimação. Então, é para assinalar a incorreta, essa é correta. Os pronomes pessoais de primeira e de terceira pessoa, tais como eu e ela na crônica, referem-se ao cronista e à Mila. C. A ênfase dada à relação entre o animal e o dono, sem interferência de outras pessoas, acentua o tom objetivo do texto. Não tem nada a ver essa questão. Então, essa é a alternativa correta, que é incorreta. Vocês têm que marcar essa, letra C, tá? Para você, leitor, Mila é uma gata, uma cadela, uma calopsita ou uma tartaruga, né? Eu disse para vocês que eu acho que ela é uma cachorrinha. Então, aqui eu colocaria aí cadela. Justifique sua resposta considerando a crônica. Eu disse que ela cresceu. Tem uma parte que, se eu não me engano, é no último, né? No último parágrafo ali, levei-a em meus braços apoiada em meu peito. Então, essa parte diz que ela cresceu. E também a questão de filhotes, né? Uma tartaruga, né? Enfim, não sei, não teria tanto. Teria filhote, mas aí teria que ter um outro. Enfim, uma calopsita, 9 filhotes de uma vez só, é complicado, né? Então, não bate. A gata poderia até ser também. Mas eu coloquei que é uma cachorrinha e porque ela cresceu e teve essa quantidade de filhotes, tá bom? Os outros exercícios da página... Os exercícios da página 36, o exercício 19, o 20, o 21 e até a página 20, até a página 40, o exercício A e B da página 40 vai ficar com uma atividade para vocês fazerem em casa, tá bom? Aí a gente vai resolver na live de semana que vem, tá certo? Então, vocês têm até a página 40 para fazer, tá? Que é a letra A e B para fazer. Até depois, então. Tchau!